A influência do WhatsApp na campanha ganhou as páginas dos jornais aqui e no exterior e virou um dos principais temas nesta quinta-feira. A reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que empresários estariam bancando uma campanha contra o PT pelo aplicativo. De acordo com a reportagem, empresas teriam comprado pacotes de disparos de mensagens contra o partido e contra a campanha de Fernando Haddad. A Folha de São Paulo diz que cada contrato chegaria a 12 milhões de reais e entre as empresas compradoras cita a Avan. Questionado sobre o assunto, Fernando Haddad declarou que a prática configura a Caixa 2 eleitoral e que vai acionar o TSE. A campanha de Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Vera, começa com você, esse que é um assunto delicado. Pois é, Silvio, tem aí duas acusações, né? Aliás, é uma acusação só que deriva em dois pedidos aí. Um deles é a alegação de abuso de poder econômico na campanha derivada dessa acusação de que empresas estariam comprando disparos em rede, disparos em massa via WhatsApp. E a outra é uma acusação que está também presente no noticiário, decorrência da reportagem da Folha, de que isso configuraria fraude na eleição porque as fake news teriam influenciado o resultado das urnas. Vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Este mercado de agências que impulsionam publicações via WhatsApp a partir de bases de dados próprias ou fornecidas pelos clientes, ele existe, ele é real. Conversei com várias agências hoje de publicidade, vários marqueteiros conhecem as agências mencionadas, conhecem o serviço que elas prestam. Serviço que elas prestam para vários partidos e não apenas para a candidatura de Jair Bolsonaro, ou não necessariamente para essa candidatura. Prestam para quem quiser contratar. É um mercado conhecido e que foi usado a granel nesta eleição. Que a coisa está comendo solta, a fake news está comendo solta no WhatsApp nessa eleição, já falamos aqui inúmeras vezes, já foi objeto de manifestação do próprio TSE, tem sido objeto de checagem dos veículos de comunicação, toda a sorte de fake news difundidas por WhatsApp, mas, de novo, isso não é exclusividade de uma ou de outra campanha, é algo usado de A a Z por todas as campanhas. Aí, a partir disso, você passa para uma denúncia específica, de que haveria empresas bancando isso por fora de maneira proibida pela lei eleitoral. Para você afirmar isso, você precisa ter alguma comprovação. E não há, por hora, nenhuma comprovação a esse respeito. Não há um recibo, não há um contrato, não há uma conversa de WhatsApp em que se acerte isso, não há um jantar que tenha sido gravado em que você acerta termos dessa negociação. Então, por hora, este aspecto que é primordial para se instaurar uma investigação no TSE por abuso de poder econômico, por compra de voto, esse elo ainda não existe. Se ele vai ser investigado pelo TSE a partir do que publicou a Folha, provavelmente o Ministério Público Eleitoral deve pedir a instauração de uma investigação a partir da denúncia do próprio Haddad, que já disse que vai à Justiça Eleitoral, e a partir de sua própria iniciativa Ministério Público. Então, a partir daí vai se desenvolver uma investigação e a gente vai esperar o resultado dessa investigação. Até aqui, com o que há, é prematuro se falar em fraude, é prematuro se falar em compra de votos. A gente sabe que o mercado existe e sabe que ele está operando para todos os partidos nesta eleição. A gente sabe também que não existem meios de coibir isso. A gente já falou aqui inúmeras vezes, o TSE é absolutamente incompetente, falho tecnicamente, desaparelhado para coibir isso. Há que se investigar, a gente quer que se investigue, mas toda a consequência, toda a grandiloquência do PT, e aí eu vou falar isso em uma próxima intervenção, a partir do que houve na reportagem, é prematuro. O TSE, que deveria ser vigilante, né, tem um conselho para analisar isso, sequer se reuniu. Segue, Andreasa. Pois é, eu tenho que ter muito cuidado ao tratar desse assunto. E só se pode tratar desse assunto com base naquilo que a Folha de São Paulo publicou, com aquilo que está na matéria da Folha de São Paulo hoje. Por que eu digo isso? Porque pode ser que amanhã outras matérias da Folha ou, eventualmente, apurações do sistema judicial, do Ministério Público,
apresentem informações, provas, para ser bastante precisos, que alicercem o que está dito na matéria da Folha. A matéria da Folha, essa publicada hoje, divulgada hoje, não tem comprovação. Diz que as empresas, cita uma delas, as empresas estão, não é nem estariam, estão comprando pacotes de disparo em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. Estão. Mas não há nenhuma comprovação, como disse a Vera, é muito bom bater nessa tese, não há nenhum documento, nada que indique a materialização desse ato. Diz, e é mesmo, que essa prática é ilegal, porque representaria doação à campanha por empresas. Diz também a matéria que as empresas apoiam Jair Bolsonaro. Tudo bem, até aí vai. No caso da Avan, ou Ava, não sei como é que fala, o seu proprietário está diariamente fazendo campanha para o Jair Bolsonaro. O que é individualmente algo perfeitamente legal e que não configura o apoio da empresa. O dono da empresa fazendo campanha, isso já foi, aliás, alvo de grande controvérsia. A empresa, o dono da empresa apoiar Jair Bolsonaro, dentro da lei, não há nenhum problema. O problema, e a matéria não faz isso, é associar a prática, essa prática de disparo em massa de mensagens, à campanha do deputado. A matéria faz isso? Consegue associar a prática, que não é comprovada, à campanha do Jair Bolsonaro? Não consegue. De modo que consiste, com todo respeito ao jornalismo e com todo respeito à jornalista, que está sendo massacrada barbaramente, e certamente não ajude má fé, é preciso separar as coisas, eventualmente se erra, eventualmente se tem apuração em curso, tem que dar o benefício da dúvida para o trabalho da pessoa também. Mas o fato é que o que tem nessa matéria consiste em ilação. O que, segundo a matéria, a Folha apurou? E apurou com ex-funcionários e clientes da agência que atende o Jair Bolsonaro, uma agência que tem sede no Nordeste. Que a campanha usa a ferramenta TextNow, que gera números estrangeiros automaticamente, por meio do que se pode participar e administrar muitos grupos, escapando dos filtros de spam e das limitações do WhatsApp. Isso não é ilegal. Podemos discutir... e a própria reportagem diz que não é. Podemos discutir a natureza ética desse procedimento, mas não é ilegal. Então, para concluir, uma última pergunta. Há indícios de que essa agência que atende o Jair Bolsonaro, que está contratada, faz disparo de mensagens em massa? Não há. E a matéria diz que não há. Então, isso, muito pouco por hora, é o que há. Amanhã, a Folha pode vir com uma nova matéria? Podemos ter uma novela? Todo dia capítulos e aí aparecendo provas e comprovações? Podemos. O que a gente pode fazer aqui agora? Analisar o que foi publicado hoje. E o que foi publicado hoje, com todas as vênias, é exatamente isso de que estamos tratando aqui. Joel. Acho que os dois levantam o primeiro ponto essencial que a gente tem que saber. É fato que as empresas que há empresas fazendo contratos para disparo de mensagens de campanha contra o PT. E daí acho que a inferência aí, portanto, a favor do Bolsonaro via WhatsApp, empresas não podem fazer isso. A Folha afirma com todas as letras que isso aconteceu. Se isso não está acontecendo, então de fato a Folha errou. A Folha publicou um erro. Se as empresas não estão, de fato, contratando impulsionamento de mensagens via WhatsApp. Agora tem o segundo passo. Supondo que isso aconteceu. Supondo que há empresas de fato pagando dinheiro para que mensagens anti-PTs e pró-Bolsonaro estejam sendo veiculadas por WhatsApp. Para que isso leve à cassação da chapa, você vai precisar de mais dois elementos, ainda que também estão muito longe de ser estabelecidos. Primeiro, que isso teve alguma relevância no resultado das eleições. Isso impactou de alguma maneira o resultado eleitoral. Isso também está longe de estar provado. Em segundo, a jurisprudência de cassação de chapas aí ao redor do Brasil também levanta isso, é o seguinte: o candidato tem que ter sabido que isso estava ocorrendo e não ter feito nada. Se o candidato não soube que certas pessoas se reuniram e pagaram isso, ele não vai, a chapa dele não será cassada pelos atos desses empresários. Tá? Então ainda tem esses dois elementos. Primeiro, impacto disso no resultado das eleições. Se não tiver tido impacto, se tiver sido irrelevante, não vai ser o bastante para cassar a chapa. E segundo, provar que o candidato sabia e nada fez para impedir. Pois é, a gente tem aí o uso de uma plataforma nova nessa disseminação das fake news, que é o WhatsApp, mas a prática não é nova.
A gente teve na campanha de 2010 da Dilma Rousseff a agência Pepper fazendo um trabalho muito parecido com esse, de disseminação de conteúdo pago, e na época ainda podia pagamento por empresas. Teve a Dilma Bolada, que recebeu para fazer uma espécie ali de o que seria ali um apoio espontâneo à Dilma Rousseff, mas depois viu-se que não era espontâneo. Você teve o uso da própria propaganda eleitoral como uma plataforma de disseminação de notícias fake. Em 2006, quem não há de se lembrar da propaganda que o João Santana levou ao ar, em que as empresas eram tiradas de uma espécie de um tabuleiro de banco imobiliário, dizendo que o Geraldo Alckmin venderia a Petrobras, venderia o Banco do Brasil, e isso era fake news levada ao ar oficialmente. Da mesma maneira, em 2014, a Marina Silva foi acusada de ser alguém que iria tirar a comida do prato dos brasileiros, também por vias oficiais. Então, a fake news no Brasil não é novidade. Não é novidade para quem cobre eleições há muito tempo como nós. A gente já viu, já cobriu, já noticiou. O que torna as coisas mais complexas e mais difíceis para serem analisadas pela imprensa, pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público. O fato de existir uma empresa, que é o WhatsApp, que é gerido pelo Facebook, que tem sede fora do Brasil, cujas mensagens são criptografadas de ponta a ponta, que permite um compartilhamento que passa ao largo da regulamentação legal e que é usado largamente no Brasil. Tanto que nos Estados Unidos ninguém entende o impacto que o WhatsApp tem nas eleições, porque lá não é usado dessa maneira. É usado no México e foi usado nas eleições do México, é usado aqui e é bastante disseminado também na Europa. Então, aí eu acho que a gente tem que passar para o ponto 2 do que se discute hoje, que é o artigo que está no New York Times, que propõe algumas regulamentações do WhatsApp e que eu acho que também falha miseravelmente em grandes aspectos. Ele é de 3 pesquisadores. Vai lá, Silvio. Aí passa para o Andreas, depois eu falo disso. O filósofo Pablo Hortelhado, a diretora da agência Lupa, Cristina Tartaglia, e o professor Fabrício Benevenuto, da Universidade Federal de Minas Gerais. Vai lá, Andreasa. Esse é um ponto muito importante. Diante do fato novo, existem alguns tipos bastante prováveis comuns de comportamento. O meu favorito, eu não sou dono da virtude, mas o meu favorito é talvez alguma perplexidade, por não conseguir compreender imediatamente o que está em curso, e uma curiosidade muito grande em entender e compreender, em projetar o futuro do uso da tecnologia. Outro muito mais comum no Brasil é diante de práticas novas, diante de ferramentas novas, diante de recursos novos. Essa campanha foi muito rica em fatos novos, em práticas novas, tentar censurar. Práticas de censura. Não é regulação, nem regulamentação, com todo o respeito aos profissionais. A Cristina Tartaglia é uma jornalista seríssima. Eu conheço, li os livros dela e tal. O Hortelhado já tem algumas dúvidas sobre as suas práticas, o seu procedimento, né? Acho bem militante. Bem militante. O que esse artigo propõe, para mim, muito claramente, é, diante do fato novo, censura. Censura ao WhatsApp. Restrição ao WhatsApp. Limitação ao uso do WhatsApp. E aqui, na trincheira que eu ocupo, isso não passará. E tem que tomar muito cuidado também diante da campanha do Jair Bolsonaro. Todo mundo conhece a minha opinião sobre o Jair Bolsonaro. Sou dos mais antigos e duros críticos ao Jair Bolsonaro. Mas, da mesma forma como me parece que será muito difícil para ele saber vencer e para a turma dele saber vencer, é preciso saber perder. E tem muito de chororô de perdedor nessa tentativa de censurar o WhatsApp. Vamos ser... Não é? Vocês não acham que a democracia está em risco? Hein, pessoal? Hortelhado, não acha que a democracia está em risco? Que tal começar a colaborar, então, pela defesa dela? Fica a dica. Primeiro vamos distinguir duas coisas, né? O que está em jogo nas acusações feitas hoje à campanha do Bolsonaro não tem diretamente nada a ver com o fato de ser ou não fake news, ou nem de ser ou não WhatsApp, né? O uso do WhatsApp por campanhas e impulsionando mensagens é perfeitamente legal, desde que você respeite a lei, que você tem que declarar esse valor
E se isso de fato aconteceu, conforme está dito aqui, seria um valor não declarado, portanto um caixa 2. E outro, você não pode receber doações de empresas pela legislação eleitoral atual. E segundo a reportagem aqui, esses pagamentos, esses contratos teriam sido feitos justamente por empresas. A questão do WhatsApp levanta um novo ponto, que não é diretamente o que está sendo discutido aqui na questão de uma possível, mas ainda distante, na minha opinião, ideia de que talvez a chapa Bolsonaro pudesse ser cassada. Só último ponto que eu faço a respeito disso. E os crimes eleitorais que o PT praticou num passado recente, né, e que, no entendimento do TSE, não levaram à cassação da chapa. Vai ser muito estranho se nessa aqui levar, mas enfim, vamos aguardar aí para ver o que a justiça diz. Agora, o WhatsApp tem sido uma ferramenta, um meio utilizado para difusão maciça de fake news? Tem. Inclusive nesse artigo aí do New York Times aí dos pesquisadores brasileiros, eles fazem um levantamento, um pouco informal, é verdade, mas um levantamento das imagens mais compartilhadas no WhatsApp aí nessa campanha, num certo período, e mostram que a maior parte delas, 92% delas, ou são realmente falsas ou distorcem a realidade de alguma maneira. Ou seja, de fato, isso bate com a minha experiência pessoal, imagino que a de vocês também, tem muita mentira circulando no WhatsApp. Eu sou contra as medidas que eles propõem para solucionar esse problema, para diminuir um pouco esse problema para o WhatsApp. Eles querem limitar os tamanhos dos grupos, dos novos grupos durante essa campanha eleitoral, querem limitar o número de vezes que uma mensagem pode ser replicada, tá? Querem medidas desse tipo. Olha, isso num primeiro momento talvez até tenha algum efeito sim de barrar a disseminação de notícias falsas e também de verdadeiras, tá? Barraria a difusão de todo tipo de conteúdo, isso é o que tem que ser dito. Agora, veja só, para máquinas profissionais de campanha para o WhatsApp, isso não vai ser um grande problema. Agora, ok, mas então no momento seguinte, eu vou então contratar mais usuários, vou criar mais usuários, vou fazer com que o que seria uma mensagem que eu difundiria e que vai ter um limite, eu vou transformar ela em 2 ou 3 muito parecidas e vou difundi-las aí, portanto vou conseguir burlar também essa restrição. Cada restrição que você pense, é muito fácil de você pensar em como burlá-la no momento seguinte. As máquinas que têm mais dinheiro, que são mais profissionais, vão ser capazes de burlar isso. O usuário normal, que pensou algo, fez um conteúdo, esse não vai ser capaz de burlar isso. Então esse conteúdo menos profissional ou menos que não visa assim alterar o curso das eleições, mas que é mais orgânico e mais espontâneo, esse sim vai pagar um preço caro. A parte profissional, seja fake news ou não, essa vai conseguir burlar essas restrições de qualquer maneira. O que eu acredito? O caminho é restringir o WhatsApp? Não. Porque isso é ineficaz e, em última análise, cada vez você vai ter que restringir mais, até que você vai ter que tirar toda a funcionalidade do WhatsApp, e não é esse o objetivo. O que é bom acaba sendo restrito tanto quanto o que é ruim nesse jogo, tá? Mas eu acredito que existe sim um problema de fake news. O que precisa então? Formadores de opinião, grupos de mídia, jornais precisam aprender a usar essa ferramenta para botar conteúdo bom, para combater o conteúdo ruim com o conteúdo bom. No início do jornal impresso diário, a quantidade de panfletos de 5ª categoria era enorme, até que o jornalismo de qualidade soube se impor, soube dominar esse meio e permaneceu assim por muito tempo. As redes sociais são um novo campo desse jogo, mas não é limando, não é restringindo, não é em última análise proibindo ele que a gente vai impedir, e sim trazendo o bom e fazendo o bom vigorar. Faço minhas as palavras dos dois, só acrescento um outro elemento para essa discussão, que eu acho que é relevante, que eles estão fazendo um clamor ao que o WhatsApp faça em tempo recorde, portanto, antes do primeiro turno, alterações na sua ferramenta capazes de impactar as eleições brasileiras. Então, em última análise, eles estão pedindo a interferência de uma empresa estrangeira nas eleições do Brasil, porque é disso que se trata. Algo que a defesa da democracia trataria de fazer o oposto, de pedir que empresas não usem as suas prerrogativas para interferir de uma maneira ou de outra nas eleições no Brasil, nas eleições em qualquer país, né? Porque isso foi uma das controvérsias, o tanto que o Facebook ou a Cambridge Analytica teriam interferido nas eleições dos Estados Unidos, se a Rússia teria interferido por meio dessas ferramentas. Ao pedirem para a direção do WhatsApp, que é a mesma do Facebook, por favor, mudem a sua ferramenta para causar este ou aquele efeito, os pesquisadores brasileiros, na prática, estão pedindo para uma empresa brasileira usar o seu poderio para interferir de alguma maneira, embora seja uma maneira que eles acham benéfica, nas eleições no Brasil. Isso não é razoável. Eu acho que pede um monte de medidas paliativas, como o Joel falou, fáceis de burlar, e o que vai acontecer é que as pessoas vão sair do WhatsApp e vão para um aplicativo congênere fazer o mesmo tipo de prática. Então, eu acho que o jeito de coibir fake news mais eficaz e mais intelectualmente razoável é como se faz hoje em dia.
agências de checagem, os jornais se comprometendo com mecanismos de comprovação de notícias, como é o Comprova, que é um pool de várias publicações, entidades como a Abrage se empenhando nesse tipo de checagem e a Justiça Eleitoral sendo pronta e rápida para coibir casos específicos. Isso aconteceu nessa campanha. Tiraram do ar o tal do mensalinho do Twitter, as postagens no Facebook comprovadamente fakes. Houve algumas decisões em tempo hábil. Então, que isso seja a prática e não a exceção.